que é a fé. O pastor Messias esteve lá em casa, eu queria conversar com ele e mesmo recebê-lo lá, porque eu penso que ele não conhecia Itapuá, eu queria andar bastante com ele lá para ele sentir chamado pela terra, e infelizmente ele não estava em casa, estava numa visita. E como estava dizendo, foi-me incumbido essa tarefa de estar aqui falando sobre o guia prático da fé, escrito pelo meu amigo, pastor Juvenil dos Santos Pereira. Eu quero me ater, irmãos, os irmãos que estão anotando, vocês, de repente, eu vou fazer essa conversa com vocês, no meu estilo, no meu jeito de ser. Eu trabalho discipulado já há alguns anos, em algumas igrejas que passei não funcionou bem, em outras funcionou. Itapuá, hoje, nós estamos tendo algumas experiências na área do discipulado e eu acho que eu peguei o mal do nosso presidente, né? Deixa eu ver, mas tem água aqui, vou tentar colocar. Então, sempre são experiências assim que marcam muito a nossa vida. Quando se fala de fé, eu gostei, eu quero fazer menção aqui dessa introdução que vocês têm do livro, página 21. A fé é a base da esperança que faz o cristão seguir adiante, firmado nas promessas de Deus. O apóstolo Paulo afirma que a fé nasce na vida de cada um quando ouve a palavra de Deus, que transforma e alimenta a alma humana. Ter fé é vital para a comunhão e as relações do cristão para com Deus. Aí está escrito aqui, foi citada aqui uma referência, Hebreus 11:6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, ela nos ensina a ver o invisível. Fé, ela nos ensina muito sobre o mundo espiritual. A fé, na verdade, também não é de todos. Essa fé que não é de todos, eu gosto muito do escrito de Paulo à igreja de Tessalônica, segunda epístola, capítulo 3 e 2, ele diz assim, ele está pedindo oração, e ele diz assim, ele diz o seguinte, melhor dizendo, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Nessa temática da fé, eu não sei, os pastores que estão aqui, meus colegas, os queridos irmãos e irmãs, quem sabe com mais tempo de fé do que eu, desde que eu me converti, é uma temática que me chama muito a atenção, que dentro de uma experiência que eu tive, eu me vi em Recife, era solteiro ainda, eu estava fazendo um trabalho voluntário no interior, e o pastor me levou para Recife num grande congresso de jovens, e o pastor Gesiel Gomes estava falando sobre a fé. E quando ele ministrou para nós acerca da fé, eu era então um novo convertido, eu fiquei assim abismado e eu quis assim pensar mais sobre a fé. É algo que eu creio que aquece os nossos corações. Quando Paulo questiona aqui e diz que a fé não é de todos, na verdade, quando nós pensamos na fé, ela traz no seu bojo a necessidade de nós conhecermos a Deus. Parece uma coisa assim, muito alta, conhecer a Deus.
se relacionar com Deus. Como isso se procede? Tem dois tipos de conhecimento. Tem o conhecimento sobre Deus e de Deus. Conhecimento sobre Deus, você abre a Bíblia e começa a ler, um exemplo, a história de Abraão, e você fica fascinado com a história de Abraão, de tantos homens de Deus do passado, Paulo, o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, e você aprende sobre o Deus que ministrou na vida deles. E você é edificado com esse conhecimento sobre Deus. Mas existe o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é uma ministração de Deus para a tua vida. Agora, quando pensamos nessa ministração de Deus para nós temos que parar para pensar. Existe um homem natural e um homem espiritual. Nós sabemos disso. Como que Deus vai ministrar o seu conhecimento? Como que o homem vai fazer uma ligação com o sagrado para receber esse conhecimento, se ele é um homem natural, se ele não tem o Espírito de Deus, se ele não passou por um processo de regeneração? Não tem como. Todos nós sabemos desta verdade. Dá uma olhadinha aí na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. O texto diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Ele acha que isso é loucura. Ele simplesmente não entende porque ele é natural. A questão da salvação tem uma palavrinha que me intriga, que é regeneração. Todos nós sabemos, eu creio que todos vocês sabem disso, a regeneração, o novo nascimento, não é algo atrelado a uma mera experiência. Essa regeneração, o novo nascimento, é uma junção do Espírito de Deus e da Palavra de Deus, e Deus recria o nosso espírito. Em outras palavras, Deus trabalha em nossa vida de uma forma maravilhosa. E na verdade, no decurso dos teus primeiros passos na vida cristã, você foi, quem sabe, amado por alguém, você foi na igreja, você esteve lá na igreja, você foi ministrado, mas o processo de regeneração ainda não aconteceu. Mas você está aprendendo tantas coisas. E de repente isso acontece. E o pastor ou alguém, o teu discipulador, ele diz assim: mas como ele mudou? Ele está diferente, como isso aconteceu? Como pode? Eu sou ruim de ler inglês e eu peguei um escrito de um cidadão que eu achei tremendo, num compêndio que eu tenho de teologia, do doutor, só se eu não vou arriscar a pronúncia que eu não sei. Ele diz o seguinte: se a regeneração é um ato instantâneo e um ato da vontade divina, segue-se que a regeneração em si mesma não é experimental. Ela acontece. Você não identifica um momento, você pode até desconfiar, mas é algo tremendo. Só que sim, depois desse experimento, depois desta nova criação, depois de Deus ter ministrado na tua vida, e agora o teu homem interior foi alimentado por Deus, você passa a viver várias experiências. Você é impactado. Você até pensa em fazer alguma coisa que no passado você fazia, mas de repente você perdeu o gosto daquilo. Como exemplo, fumar ou aprontar qualquer outra coisa. Você é travado graças à regeneração. Ela pode ser admitido livremente que os fenômenos experimentais abundantes vêm depois do ato do novo nascimento, disse o Schaeffer. E depois ele diz o seguinte: a regeneração que
não desemboca numa experiência cristã pode ser questionado. Por que o pastor Gilmar está falando isso? Quando nós somos recriados segundo Deus, nós começamos a entender Deus. E ali começa o gênesis da nossa fé, a base da nossa fé, quando nós conseguimos entender numa linguagem muito maravilhosa, numa linguagem ministrada no mundo espiritual, você entende o que Deus está ministrando na tua alma. E a alma, ela traz isso à realidade, e a fé faz você entender esse processo, e isso é algo tremendo. Aleluia. A regeneração, irmãos, é uma necessidade premente na vida de qualquer crente. E muitas vezes nós não sabemos a isso, e nós perdemos com isso. É danoso, é muito danoso, é muito preocupante. Eu estava trabalhando, fazendo um pequeno grupo na casa do meu irmão, ele é engenheiro do Porto, irmão Silviano. Pense vocês, o Silviano foi evangelizado lá no Porto. Um outro servo de Deus evangelizou ele. Ele chegou na igreja, uma quinta-feira. Ele sentou no penúltimo banco. E eu fiquei feliz de ver aquele moço ali. E alguém me disse: olha, veio um colega do irmão fulano e tal. Ele quer assistir o culto conosco. Ele assistiu o culto, e na hora do apelo, ele aceitou a Cristo como Salvador. E ele voltou a sentar. E quando eu fui encerrar o culto, na recâmara do meu coração, isso foi muito sensível. Eu entendi um comando de ordem espiritual. E eu virei para ele e eu disse: irmão Silviano, te prepara que essa madrugada Deus irá visitar você e vai ministrar na tua vida algo muito nobre. Ele não entendeu. Ele foi para casa. A sua esposa foi levada algumas vezes em coma alcoólico para Joinville ou outras cidades para tratamento, fumava e etc. E de repente ele está lá. A mulher não era crente, não entendia o evangelho. E ele contou depois para nós que ele deitou, dormiu, se acordou aí pelas 3 horas da manhã, de barriga para cima, disse que olhou para o teto, acordou a esposa dormindo, e ele virou-se para cima na simplicidade do novo convertido. Ele disse: Senhor, o pastor da igreja, o pastor Gilmar lá, disse que o Senhor quer falar comigo, o Senhor vai se revelar para mim. Eu estou pronto. Ele falou assim: eu estou pronto. Quando ele disse: eu estou pronto, ele contou com lágrimas. No outro dia ele pegou o seu chefe e foi atrás de mim para me contar o que tinha acontecido. Ele disse que a casa dele mudou, a janela começaram a bater, mas era um barulho que não incomodava a esposa, e algo tremendo, e deu uma alegria muito grande nele, e ele não sabia o que fazer. Daí ele começou a falar o nome de Deus, e ele se viu diferente, e ele disse: que coisa tremenda, o que é isso? É algo, meu Deus, e tal. Daí ele foi lá na cozinha, tomou água, voltou, e ele olhava, as paredes eram diferentes, tinha uma claridade diferente nas paredes. Aleluia. Eu confesso para vocês que no outro dia ele me contou isso, e eu não perdi a oportunidade. Eu disse: isso te deu medo? Ele disse: não, pastor, eu não conheço esse mistério ainda, mas me deu um gozo. Aleluia. E eu continuei um pequeno grupo na casa do Silviano, e Deus foi salvando almas no bairro. E o Silviano começou a orar de madrugada a partir daquela experiência. Ele se levanta de madrugada quase todo dia, ele se levanta de madrugada. Outro dia ele contou para nós que nessa fase ainda a esposa fumando e bebendo, ele se levantava de madrugada para não acordá-la, senão dava briga, e ele ia orar.
E ele começava a chorar, as lágrimas desciam, e ele entendeu que, como se oferecessem libação ao Senhor, um sacrifício, ele aparava as lágrimas, ele bebia as lágrimas, ele lambia os seus lábios para pegar as lágrimas, como se estivesse ali na presença do Altíssimo e orando. Sabe o que aconteceu? Eu ia quase toda semana na casa dele, a minha esposa e uma esposa dele. E nós não sabemos o que aconteceu. Um dia o Silviano na igreja, tudo normal, falando língua estranha. Aí eu perguntei para alguém mais chegado, quando é que Jesus batizou ele? Perguntei para outro, quando é que Jesus batizou ele? Então, de repente a mulher, a esposa, adorando a Deus, aqueles filetes de lágrima descendo e adorando a Deus, e ministrando em variedade de língua. Aleluia! Queridos, a regeneração é algo tremendo, é algo maravilhoso. A noção popular de que alguém deve sentir-se diferente antes de ser salvo tem impedido muitos da simplicidade da fé em Cristo e da regeneração genuína que Deus, somente Ele pode efetuar. E de repente nós criamos certas crenças até no meio evangélico, e quando ouvimos alguma coisa nós não ensinamos, não mostramos o que é certo, né? Alguém cria alguma coisa que possa estar acontecendo, algum tipo de experiência, que a partir desta experiência denota-se que aquela pessoa agora é cristã, agora é serva de Deus, e tal. É tudo um pensamento místico. Não, queridos, evangelize, ame aquele grupo que você está discipulando, invista nele, ore e mostre o caminho espiritual, mostre que há possibilidade deste alguém, seja quem for, ter uma ligação com o sagrado, ouvir o próprio Deus, e essa pessoa, quando você menos esperar, essa pessoa vai estar produzindo para Deus, vai estar cheia de Deus, e o nome de Jesus sendo glorificado em Aleluia! Aleluia! Queridos, recebemos a natureza divina sem erradicar a velha natureza, e aí nós temos que tomar cuidado. Não vou citar textos aqui, poderíamos pensar em 1 João 12, 11, 12, 13 e outros textos mais, mostrando a regeneração, o trabalhar de Deus na vida do homem e da mulher de uma forma tremenda e maravilhosa. Mas mesmo isso acontecendo, depois Deus tem que trabalhar o pecado, a conversão paulatina, a justificação, e Deus vai trabalhando a santificação. Aí Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhar, vai dar umas intempéries, mas Deus está ali, Deus está trabalhando, porque você foi recriado segundo Deus, mas a natureza adâmica está lá, nós sabemos disso, e isso nós temos que deixar claro para os novos convertidos. Conhecemos Deus, na verdade, por aquilo que Deus fez por nós. Pense bem, nós conhecemos a Deus por aquilo que Deus fez por nós. Eu estava no quartel, eu não amava meu pai e a minha mãe, minha esposa está aqui, ela sabe disso. E eu tinha perdido o amor pelos pais. Meu pai, pastor de igreja, presbítero, mas com trabalho pastoral. Eu tinha 6 anos de idade quando ele aceitou a Cristo como Salvador, mas eu não me converti. E eu, muito revoltado, eu fui para o quartel em Porto Alegre. Uma longa história, não vou contar detalhes para vocês. E a minha irmã me ligou e disse: Gilmar, a mãe está jejuando e orando direto por você. Eu estou preocupado com a mãe, com a idade da mãe.
Aí eu perguntei, mas por que a mãe está fazendo isso? Jejuando assim, passando fome por mim? Eu já falei pesado. Aí a minha irmã mais nova disse assim, não, Deus falou com a minha mãe que o diabo quer matar você. E Deus fala com a mãe, você sabe que Deus fala com a mãe. E a mãe está orando por você. Na verdade, a minha vida está naqueles dias, irmãos. Eu entro dentro de um ônibus de linha da cidade. O meu quartel era Partenon, 8º Belog, quem conhece Porto Alegre. Rua Avenida Bento Gonçalves, 3156. Eu peguei um ônibus e logo vi um lugar, uma senhorita, e logo deu para ver que era crente ou parecida, um crente, um portado, o jeito de ser. E eu li, cabeça rapada, sentei ao lado dela. E pensei de conversar com ela alguma coisa. Aí inventei uma história, estava conversando com ela, não me deu atenção. E de repente ela virou para mim, veja o mistério. Ela virou para mim e ela disse assim, sabe o que você precisa, jovem? É renunciar a você mesmo para daí você ser feliz. E eu fiquei uma fera, menina. Eu não falei mais nada. Eu fiquei de pé, fui lá perto do motorista e já fez sinal que queria parar. Parei 4 paradas antes da minha e saí. Mas aquela palavra não saiu de mim. Renuncia você mesmo para você ser feliz. Renuncia você mesmo para você ser feliz. Irmãos, eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. Eu fui para o quartel, pastor Messias. Eu fazia 100 metros raso, meu treinamento era exaustivo no quartel, mas aquilo não saía da minha cabeça. Eu trabalhava na tesouraria, batendo folha de pagamento de todo o quartel, desde o comando, e estava ali trabalhando, e aquela fala forte comigo. Sábado eu não aguentei, eu saí do quartel, eu saí de pé procurando uma igreja. Aí me deram um dinheirinho, eu peguei um ônibus até o centro e cheguei no centro, onde é que estava? Eu queria a sede da Assembleia de Deus. Aí me disseram, era General Neto 384, se eu estou bem lembrado. Eu fui a pé, era sábado à noite. Eu cheguei em Hudson Taylor, não sei se você conheceu Hudson Taylor, um grande pastor do Rio Grande do Sul, jovem, estudante de medicina. Ele tinha um jeito que eu não aceitava. Eu me criei lá no interior do Paraná. Eu vi ele meio esquisito, ele tinha um portado dele, não vou dar detalhes e tal. Ele estava no violão, tocando e cantando e ministrando um louvor para um grupo de jovens. Eu me sentei lá atrás e comecei a murmurar. Eu era conhecedor. E eu comecei a dizer, não, está tudo errado. Veja, meu Deus, olha esse rapaz, louco esse rapaz, e etc. e tal, desse jeito, e tal. E resultado, irmãos, terminou aquela reunião, eu pensei em levantar e sair dali. O Hudson correu e veio até mim, me abraçou e disse, que prazer você aqui. E inventou um apelido, Guerreiro, por causa do cabelo, Guerreiro. Aí eu fiquei assim, puxa, mas ele me valorizou. E até ali, irmãos, eu estava morrendo com um complexo de inferioridade. Não vou entrar nos méritos. E tal, e de repente o Hudson me deu carinho, de repente veio mais jovens e celebraram a minha presença ali, me cumprimentaram e fizeram um convite para mim, sábado, você é nosso convidado de honra, você não vai pagar nada, nós vamos ter um retiro lá no IBE. Um complexo da Assembleia de Deus vai ter um retiro lá, e tem um servo de Deus, pastor Adílio, que muito ministrou na vida do pastor falecido Valmor Leonel Batista. Ele vai estar ministrando lá no retiro. E eu fui aquele sábado, e naquele sábado Jesus batizou com o Espírito Santo. Junto comigo, 25 jovens receberam o batismo com o Espírito Santo. Você conhece a Deus por aquilo que Ele faz por você. Você já identificou na tua vida esse processo de regeneração? Quando Ele recriou o teu espírito, quando você passou de natural para espiritual, você identificou isso? Que coisa linda, irmãos. Quando isso aconteceu lá em Porto Alegre, o batismo do Espírito Santo e todo esse mistério dentro do ônibus,
Eu fiquei assim, meu Deus, eu queria identificar algo e tal. Aí se levantou muitos santos homens de Deus para me ajudar e para me ensinar. Mas foi algo lindo e eu aprendi que depois do processo da regeneração, quando nós ficamos na posição, Deus revela coisas tremendas e maravilhosas. Sobre fé, irmãos. Quando você mergulha um pouquinho no livro de Hebreus, você vai ver que Hebreus, nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Ele foi possivelmente por alguns historiadores, influenciado por Filó, um filósofo, e possivelmente conhecedor da palavra de Deus, quem sabe um teólogo, pelo apóstolo Paulo também. E uma das coisas que chama a atenção dos escritos de Hebreus é que ele começa a trabalhar um prédio de 2 pisos, e ele começa a falar do piso inferior, do primeiro andar. E ele começa a dizer do primeiro andar, são coisas, de repente, que foram criadas a partir de uma cópia do celestial, mas que apontam para o celestial, para o Todo-Poderoso, que é Cristo e tal. Ele fala um pouco desse primeiro andar, que eu não quero me ater, mas ele fala muito do segundo andar. E ele começa a dizer coisas tremendas desse segundo andar. Eu não quero me ater em tantos textos, mas me veio um no coração. Abra aí a tua Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 14 e 15. Hebreus 11, 14 e 15. Outro irmão que vai me ajudar a ler, acha aí Hebreus capítulo 10, 19 a 23. No Hebreus 11, capítulo 14, o texto diz assim: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. É interessante que o escritor aos Hebreus sempre aponta para o celestial, uma pátria maravilhosa, mas aqui quando fala dos heróis da fé, esses homens que sinceramente eles entenderam o sagrado e se relacionaram com o sagrado, ele diz que não seria saudar que estes homens e mulheres de Deus, como diz aqui o texto, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Eles não queriam nem colocar na mente alguma coisa lá do passado, como um Abraão, quem sabe, lá de Ur dos Caldeus, o pai, quem sabe, um sitiante, um fazendeiro, alguém que tinha certas condições. Era uma família idólatra, e Deus mandou ele sair, e ele saiu, e ele não voltou, e ele nem colocava na lembrança alguma coisa lá do passado, porque ele tinha algo diferente. Deus havia se revelado para ele. Esse é o nosso andar por fé. Alguém vai ler para mim Hebreus capítulo 10, 19 a 23? Por gentileza, leia. Obrigado, querido. Amados, texto bastante conhecido, mas em uma tradução que não é a minha, tem uma relação diferente no 19. Na minha diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez,
Em outra tradução diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Em uma tradução fala santuário, a mesma coisa, sabemos disso, pelo sangue de Jesus. Onde é que é o santuário? O santuário, na linguagem escritura dos Hebreus, é o campo de ação de Deus. E eu não sei que loucura, meu pastor Messias. Esse homem ousou dizer que dá para entrar dentro. Lógico, nós entendemos. Jesus morreu, o véu rasgou, etc. e tal, e nós temos livre acesso. Mas eu pergunto, qual é a nossa relação com o santuário? Eu pergunto, qual é a nossa relação com o sagrado? A nossa relação com o sagrado, ela é maravilhosa quando a geladeira está cheia, quando no final do mês eu tenho um salário poupudo, quando tudo está bem sereninho. Será? Campo de ação de Deus, aonde eu vou punir Deus. Eu vou sintetizar uma coisinha aqui para vocês. Quando eu estou falando disso, eu lembrei. Entrar no santuário e ouvir Deus. Eu estava num momento, o pastor Orlando acompanhou de longe, na verdade, mas acompanhou o meu ministério em Capinzal, onde Deus renovou o grande avivamento em 5 anos que nós estamos lá, por misericórdia, aprove a Deus fazer isso. Mas quando eu cheguei tremendo com medo. Confesso para vocês que eu estava com medo. Era a primeira igreja e eu estava tremendo com muito medo. Com muito medo mesmo, e foi muito difícil aquele momento ali em Capinzal. Mas eu lembro-me que Deus começou de certa forma a trabalhar, e eu, sem saber o que fazer, eu convidei a igreja: irmãos, vocês podem me ajudar de madrugada na igreja em oração? Eu vou abrir o templo 5 horas da manhã, se você puder vir, venha, tal. E nós começamos ali mais de um ano, ali interceder, orar e tal, e várias coisas aconteceram. Mas teve uma coisa em particular que me chamou muita atenção. Eu estava orando de manhã e sempre vinha alguns irmãos orar de manhã. E naqueles dias, não tinha carro em Capinzal, eu tinha um carro batido, na verdade, que não dava para andar. E alguém tinha vendido um consórcio de uma Kombi. Eu nunca tinha visto falar de consórcio, ou não entendia nada de consórcio. Eu lembro que a igreja pagava R$250 no consórcio da Kombi. E daí foi medido que tinha uma cota, que ia ter uma assembleia e tal, que eles iam rodar um negócio lá, ia tirar uma pedrinha, que se saísse a mesma lá do consórcio e tal, não seria contemplado. Aí fiquei com aquilo na cabeça, e com um grupo de irmãos, no final, 7 horas nós encerrávamos, e daí eu disse para eles: irmãos, olha, me disseram que a assembleia de consórcio é hoje. Eu quero que vocês orem, eu vou orar com vocês, para que a pedra 15 pese hoje lá no consórcio. Nós precisamos de um carro. Vocês concordam? Aí nós oramos ali e tal, o vice-presidente estava na oração, ele disse: eu vou contigo lá, pastor. E nós fomos, sentamos bem atrás, na primeira rodada do dado lá, sei lá como é que chama aquele negócio, o cidadão tirou a pedrinha, 15. Eu disse: é a Assembleia de Deus, moço. Um empresário que estava sentado disse assim: faz tantos anos que ninguém aqui em Capinzal é sorteado, só de cidades vizinhas. Quem é o senhor? Não me conheço. E tal. Aí eu disse: eu sou da Assembleia de Deus, sou um novo pastor, cheguei aqui e tal. Aí o cidadão gritou lá: o senhor vai querer a Kombi? Eu disse: não, eu quero voltar e tal. Irmãos, eu saí dali, eu era pastorzinho novo, dando meus primeiros passos, era como se eu cheirasse Deus. E eu saí quase chorando, e o vice-presidente comigo, ele olhava com os olhos cheios de lágrimas, e eu disse: Deus estava lá na nossa. Eu pensei que estava só eu, só você, mas Deus estava lá, eu não sei como, mas pessoa era aquilo.
Aleluia. Mas você sabe que nós somos humanos. E vou contar mais uma experiência que me passa à mente. Um domingo à noite. A esposa sabe dessa história, eu já falei várias vezes. Eu deixei a minha casa e entrei num pequeno gabinete, dobrei o joelho. Eu fui sincero com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu estou com saudade do meu pai e da minha mãe, 35 anos de idade. Hoje estou com 56. Eu estou com saudade do pai e da mãe. Eu não tenho mensagem para a igreja que vai chegar daqui a pouco. E não tem outro para me mandar dirigir o culto e pregar. Eu vou ter que fazer tudo, a não ser que o Senhor mandar alguém. Mas, Senhor, eu estou com um pacto. Eu estou buscando, eu quero conhecer-te melhor. Senhor, ministra no meu espírito nesta noite um culto. E eu fui para o culto ligado. E eu sentei e estou ali ligado. De repente, irmão, um mistério que eu não sei explicar para vocês. Na recâmara do meu coração, muito sensível entender isso. Era como se alguém dissesse lá na recâmara do meu coração: alguém quis se matar. Pense, numa igreja bem pequena. Aí eu lembro até hoje que eu tinha chamado para cantar um hino especial a irmã jovem Zuleide. Eu disse para Zuleide, guarda aí um pouquinho. E cheguei para a igreja e disse: alguém quis se matar aqui, eu quero orar por você antes de terminar o culto. Quando eu disse isso, eu fiquei desviado. Eu fiquei ruim dentro do meu paletó. Eu fiquei pensando assim, eu estou pensando, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu olhava para a igreja, olhava e via todos conhecidos. Meu Deus do céu, onde é que eu tirei isso? Mas não falei para ninguém, isso passava aqui dentro. No final do culto eu não tinha como fazer diferente. Eu virei para a igreja e disse: quem que quis se matar, eu quero orar por você, mas assim, arrasado. E tinha na ala da esquerda uma irmã muito querida, bem forte. Ela simplesmente virou o corpo assim, atrás dela tinha uma senhora bem magrinha. Ela disse: pastor, eu trouxe a minha vizinha. Quinta-feira ela tomou veneno de rato, ela foi para o hospital, ela fez lavagem intestinal, ela ficou internada 2 ou mais dias e agora ela quer aceitar Jesus como seu Salvador. Aquele culto terminou, eu fui para casa orar e agradecer a Deus. Aleluia. Você sabia que Deus está falando nesse momento? Aleluia. Mas em toda uma comunicação. Aleluia, aleluia. O emissor, que é Deus, nessa comunicação ele está mandando mensagem. O receptor sou eu e é você. Será que nós entendemos que estamos prontos para ouvir e entender essa mensagem e detectar no mundo espiritual que mensagem é essa? Sabe o que é isso? Fé. Meus queridos, Efésios, pastor Cláudio me disse que eu tenho que parar. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que versículo lindo, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Que regiões celestiais são essas? Que regiões celestiais são essas? Queridos, essas regiões celestiais é aonde você está, aonde você interage. O Espírito de Deus está em você. A essência de Deus está em você. Este mundo espiritual, na linguagem de Paulo aqui, nas regiões celestiais em Cristo.
Essas regiões celestiais em Cristo são crentes que passaram pelo processo de regeneração, que entendem as coisas de Deus, estão ligados ali, e eles estão ligados ali, e eles sabem detectar esta linguagem espiritual no mundo espiritual. Mas, pastor Gilmar, o que é fé para você então? Fé é o elemento intermediário que conecta aquilo que é invisível das ações de Deus com aquilo que é visível das nossas ações. Fé, ela entende esse mistério no mundo espiritual, por isso Deus colocou dentro de você uma alma, e essa alma, ela recebe, ela é receptora dessa mensagem espiritual, e ela traz a existência, porque nós somos recriados segundo Deus, e daí você abre a tua boca, e você ministra aquela palavra que Deus já houvera dito a você, e as coisas acontecem. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A fé é a convicção do que é Deus. Fé não é devoção, irmãos. Há uma grande confusão sobre isso, não dá para adentrar aqui. Fé é eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Fé é eu amar como o Senhor ama a minha esposa, o meu filho. Isto é fé. Fé é eu entender que Deus ama a minha amada esposa, e eu, por fé, sabendo que o meu Redentor ama ela e tem estima por ela, com fé, eu ministro na vida dela com amor. Eita glória! Pastor Cláudio, deixa eu só fazer uma conclusão aqui. Quando nós pensamos, teria algumas coisas para dizer aqui. É interessante, irmãos, pensar na função da fé, como se desenvolve a nossa fé. E a todo o pensamento eu queria falar sobre dois tipos de fé que está no nosso livro. Mas eu me atenho agora sobre como desenvolver esse processo. É mediante o exercício, mediante o uso. E muitas vezes nós ficamos assim muito céticos, na verdade. Somos crentes, mas a gente, eu sei que eu sou recriado segundo Deus e tal, mas você não procura o espiritual, não? Entendeu? E fica difícil, você não faz o exercício. A fé, você tem que exercitar essa fé, e exercitando essa fé vai crescer, Deus vai trabalhar na tua vida, é algo tremendo. Agora, eu já estou concluindo, Efésios capítulo 2 e 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, NVI, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então nós fomos criados para fazer boas ações. Nós fomos criados para exercer esse comando por fé. Nós fomos criados para exercitar a nossa fé nas regiões celestiais. Só que não esqueça, e agora eu termino, um cidadão que viveu 1930, por aí, 1940, ele escreveu um compêndio que passou em todo o mundo, foi o best-seller, Jogos da Vida, Eric Berne. Ele criou análise transacional. E o Eric Berne, ele dizia e falava da posição existencial do ser humano. E essa posição existencial, ele chamou a primeira de eu não sou ok, você é ok, ou, numa linguagem mais simplista, menos mais, eu sou ok, você não é ok,
ou melhor, eu não sou ok, você não é ok, menos, eu sou ok, você não é ok, eu sou ok, você também é ok. Explico. Que tem isso a ver com fé, deixa eu explicar. As posições existencial, elas estão espalhadas na nossa vida, na minha vida. Existe um pêndulo muito grande e esse pêndulo muda de uma posição para outra posição. Mas tem uma posição que ela é mais determinante na tua vida, no exercício dos teus relacionamentos. Entendeu? Aí que está o problema. Agora eu pergunto para vocês: qual é a posição existencial do grande mestre Jesus Cristo? Mais. Jesus sempre valorizava o outro. Jesus, aquela mulher coitadinha lá que foi apanhada em adultério, de repente Jesus deu aquela lição tremenda e a mulher virou e agora, mas o que eu vou fazer? Então, minha filha, vai, mas não pisa na bola mais, não pecas mais. A mulher samaritana, Jesus, um soberano, ele ficou conversando com ela lá no poço, e alguém, quem sabe o Pedrão, pensando assim: o mestre vai comigo. E ele estava ali ministrando, valorizando, ministrando algo tremendo. Queridos, a menos mais, a primeira posição, menos mais, é aquele, eu vou falar rapidamente, menos mais, é aquele tipo de pessoa que dentro de um relacionamento ele sempre precisa de um salvador. Por exemplo, aquele amigo que tu tens, pastor Messias, ele chega para ti: ô meu amigo Messias, que carro que eu devo comprar? O que tu acha? Eu compro amarelo ou vermelho? Rapaz, eu comprei esse sapato, mas o teu é melhor. Eu acho que ele precisa sempre de alguém para lhe ajudar. Menos mais. Tem outro menos, irmãos, ele pode estar em depressão. Menos, ele está a um passo, se é casado, de deixar a mulher, ou a mulher deixar o marido. Ele está a um passo de dar um tiro na cabeça. Ele é um problema, menos. Ele não está nem aí, é um psicopata, pode até ser sempre, mas um psicopata por si, ele é menos. Mais é o tipo do líder, grandes líderes. A gente via no Senado aí pessoas que são mais. Eles nunca admitem saber menos do que o outro. Se alguém discutir alguma coisa, de qualquer coisa lá, ele quer saber tal e tal, é próprio de pessoas desse perfil. Mas mais, irmãos, aponta para a intimidade. E a intimidade é tremenda. A intimidade também, essa posição existencial mais é que corre mais risco, é a intimidade. Mas é na intimidade que eu exercito a minha fé. Dá para vocês entenderem? Eu vou concluir aqui, eu não posso me delongar. É na intimidade, nessa posição mais, quando eu valorizo o outro. É diferente de mim, mas também um servo de Deus, ele ama o Senhor. Ele não me entendeu ontem, mas eu vou conversar com ele e ele vai me entender e nós vamos ser bons amigos. E eu estou investindo num certo lugar. Agora termino. Eu estava fazendo um trabalho para Deus, já era obreiro, e alguém não buscou e tal, e falou para mim: não gosto de você assim. E daí eu lutei para ganhar essa pessoa por um tempo. Depois ganhei, comecei um relacionamento mais com essa pessoa. E um dia, em lágrima, esse irmão sentado, ele virou para mim e disse: você sabia que eu desejei até te matar no passado? Depois nós estávamos orando num lugar, esse mesmo irmão disse assim, para todos ouvirem: a minha história, ela tem duas posições. Uma antes do pastor Gilmar e outra com o pastor Gilmar. E hoje é um obreiro que me ajuda, é um santo homem de Deus que está fazendo um trabalho tremendo ao meu lado. É voluntário, não é integrado. Deus é tremendo, irmãos. Amém?
Deus nos abençoe, pastor Cláudio, muito obrigado. Pastor Messias, meus parabéns, Deus nos abençoe grandemente. Desculpe porque eu falei na corrida e é assim mesmo. Qualquer dúvida, os irmãos poderão me procurar. Deus abençoe.